aconteceu pouco depois de ir ele à cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúvo. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Vou parar por aqui. Aleluia. A palavra do Senhor está dizendo do grande amor de Jesus, da compaixão, aleluia, dele. Esse mesmo Jesus que ressuscitou o filho desta viúva, desta mãe, aleluia, é o mesmo Jesus que hoje ele pode restaurar e ressuscitar sonhos, fé, esperança, aleluia. Ele não mudou, é o mesmo ontem, hoje e será eternamente o mesmo, aleluia, porque ele não muda. Louvado seja Deus. É meu Deus. A palavra de Deus diz que Jesus, ele chegando depois de um dia de viagem na cidade de Naim, ele entra pelos portões da cidade e ele vê uma multidão de pessoas e alguém carregando ali um caixão, um defunto, aleluia, para ser sepultado. A palavra de Deus diz que Jesus, ele olha, ele observa e ele chega perto e ele vê aquela mãe chorando em desespero porque ela já havia perdido o seu marido. E agora ela está levando para ser sepultado o seu único filho. Aleluia. A palavra do Senhor diz que Jesus, ele chega perto daquela mulher e ele disse: mulher, não chores. Jesus primeiro ele chega consolando aquela mulher. Primeiro ele consola a mãe. A palavra do Senhor diz que, aleluia, Jesus, que ele consola aquela mulher que está chorando. Aleluia, o Senhor Jesus, ele quer consolar o teu coração nesta manhã. Eu não sei o que você tem passado para o Senhor nos entregar esta palavra nesta manhã. Eu não sei o que você tem vivido. Eu não sei o que você tem chorado, o que você tem lamentado. Eu não conheço a tua história, eu não conheço a tua vida. Aleluia, Jesus, mas estamos aqui num grupo de pessoas. Aleluia, Jesus, para pregar a palavra e dizer para você a mesma palavra que Jesus falou naquele dia, porque ele está aqui, ele está vivo e a palavra dele é viva nesta manhã para te dizer: não chores. Glória a Deus. O Senhor Jesus nesta manhã ele traz o consolo, ele traz a paz, ele traz a restauração, talvez da tua alma, do teu espírito. Às vezes você está abatido, está triste, aleluia, está amargurado. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez por uma situação, talvez por algo que aconteceu, aleluia, Jesus. Mas o Senhor nesta manhã ele quer consolar a tua alma, aleluia, e quer restaurar o teu espírito e quer consolar o teu coração. Aleluia, glória a Deus, como ele fez com esta mãe, aleluia. Primeiro, aleluia, antes de ir até aquele caixão, ele foi até aquela mulher que já estava ferida na alma, que já havia passado por uma perda muito grande, na qual havia morrido o seu esposo, aquele que trazia o mantimento, o pão de cada dia, aleluia. Talvez aquela mulher estava passando também por uma situação de escassez, talvez ela estava passando, aleluia, por uma situação difícil na sua vida, porque até aquele filho chegar à morte, aleluia, só Deus sabe, Jesus sabe o que ela havia passado. Por isso Jesus chegou até ela. Jesus foi consolar o seu coração.
Jesus foi dizer: não chores. Jesus está dizendo para alguém aqui nesta manhã: não chores. Aleluia. Não chores. Aleluia, Jesus. E aquilo que parecia o fim, aleluia, era um começo de uma vida alegre e feliz, agora diferente, com Jesus. Aleluia, Deus. A palavra do Senhor diz que Jesus estende ali, toca, aleluia, no esquife, toca naquele caixão. Jesus, ele toca naquele caixão. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo de número 14. E chegando-se, tocou o esquife. E os que o levavam pararam e disse: mancebo, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar e entregou a mãe. Então aquilo que parecia o fim, aquilo que parecia, aleluia, Jesus, o fim daquela mãe, daquela mulher viúva, aleluia, que estava enterrando o seu único bem que ela tinha, a sua única esperança era o seu filho. Aleluia, agora, aleluia, ela tem mais do que uma esperança. Agora ela tem a salvação da alma, ela tem o renovo, o recomeço, ela tem o filho vivo, porque Jesus, quando chega, aleluia, Jesus, ele não só chega, mas ele chega para mudar uma situação, para mudar uma história, para trazer vida onde a vida já não existia. Jesus, ele chega para fazer, aleluia, acontecer. Jesus ressuscita aquele menino, ele levanta. A palavra do Senhor diz que quando Jesus ele toca naquele caixão, aquele jovem, aquele menino, ele senta e começa a conversar